falar sobre miscigenação. Vamos falar sobre redução populacional. E vamos usar um vídeo aqui como demonstração. Conforme o que esse vídeo for desenrolando, eu vou estar aqui fazendo meu comentário, tá? Esse vídeo ele tem sido compartilhado e eu não vejo com esse vídeo um desenvolvimento progressivo, e sim um vídeo que coloca as pessoas em uma situação confusa de desconfiança e medo. E no momento que nós estamos passando agora, 2022, né? Nós estamos estamos no mês de fevereiro, 4 de fevereiro de 2022. E estamos num andamento, num segmento, né, entre as vacinas, Covid, né, Covid-19, já estamos aí com outras evoluções da Covid, né, por enquanto o Omicron, e as pessoas estão assim assustadas, muito assustadas, né? Então vamos aproveitar esse vídeo para desmistificar esse fenômeno da natureza, qual eu chamo, né? Ok? No mundo todo, as taxas de natalidade estão diminuindo, e isso significa problemas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Já falamos em alguns vídeos aqui do grande colapso demográfico chinês, resultante da sua política do filho único. Por muitos anos, entre 1980 e 2015, foi proibido para casais ter mais de um filho na China. Isso levou a vários desequilíbrios, particularmente uma pirâmide populacional invertida. Como a expectativa de vida tem crescido constantemente com a melhoria da medicina, das condições de saúde e sanitárias, as pessoas vivem agora até uma idade bastante avançada. Porém, cada vez mais existem mais idosos que não produzem nada e menos jovens que produzem de fato, que trabalham de fato. Pior é que o governo chinês, ao tentar voltar atrás dessa política, percebeu um problema. Mesmo sendo agora autorizado ter até 3 filhos, a taxa de fecundidade está extremamente baixa. As pessoas não querem mais ter muitos filhos. A maior parte se contenta mesmo com só um ou até nenhum. Esse fenômeno é particularmente preocupante na China, devido à atuação desastrada do governo chinês. Na realidade, né, vamos botar aqui, ó, a realidade da miscigenação. Então, ele começa falando aqui de 2010 para cá. De 2010 para cá, nós entendemos o seguinte, que nos hospitais, desde 2010 eu observei, eu tive o nascimento da minha primeira primogênita, do relacionamento que eu tenho agora, já há cerca de 13 anos já, e eu observei que durante os outros nascimentos das minhas descendentes, eu tenho 4 descendentes, eu observei que o nascimento era sempre mais mulheres. Teve uma delas que eu perguntei, eu sempre perguntava, né? Quantos meninos nasceram? Da primeira, nenhum menino tinha nascido naquele período. Da segunda, foi 60 meninas. E havia nascido um menino. Da terceira, 40 meninas, no período que eu estava lá. Perguntei quantas crianças nasceram junto na mesma data que ela, né, nasceu, que chegou. Aí 40 meninas, 2 meninos nasceram. E na minha última agora, na minha última menina que nasceu, teve 20 meninas e nenhum menino. Então eu observo dentro disso
que isso em uma maternidade. Eu observo que o crescimento da população feminina de 2010 aqui aumentou. Por que aumentou? Então, no decorrer desse vídeo, eu vou explicar em parte o que é redução e em parte o que é preparação, tá? Para a miscigenação. Também em menor escala no resto do mundo, principalmente nos países mais industrializados. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos que cada mulher tem ao longo da vida. Para manter um equilíbrio na população, esse número precisa ser um pouco maior do que 2. Ou seja, cada mulher precisa ter, na média, 2, alguma coisa filhos para que a população em um país ou uma região se mantenha constante. Esse é o chamado índice de reposição. 2 porque, lógico, homens não têm filhos. Como metade da população é de homens, as mulheres precisam ter pelo menos 2 filhos para repor a população total. Mas também deve-se considerar que é preciso ter um pouco mais do que 2, porque... Bom, é como eu estou dizendo, dentro dessa matemática, então, observa-se que aqui no Brasil, o que se fala de redução populacional, pelo menos houve um acréscimo do número populacional feminino. Agora, por que fizeram isso com o Brasil? Por que nasceu de 2010 para cá mais meninas? Eu espero que você faça uma pesquisa sobre o que eu estou falando e você vai entender e vai descobrir que realmente, se você fizer uma pesquisa de 2010 para cá, nas maternidades que existem na sua cidade, se você for até elas e perguntar se tem como você pegar esse registro fazendo uma pesquisa, como o IBGE, você vai descobrir que o que nasceu mais de 2010 para cá foram uma população de mulheres. Os países europeus, Estados Unidos e Canadá também já teriam chegado neste mesmo ponto se não recorressem a um truque, a imigração. Sim, muita gente acha que os países europeus aceitam imigrantes de braços abertos por questões de lacração, de esquerdismo, mas na verdade se trata de necessidade econômica. Os nativos franceses, suecos, ingleses e etc. simplesmente não se reproduzem o suficiente, e isso é um caos econômico. Embora muita gente veja como um problema os imigrantes que chegam lá já dependendo do auxílio do governo, eles se esquecem que isso ainda é mais barato para a sociedade do que o mero decréscimo populacional. No final das contas, embora façam beicinho e reclamem, Estados Unidos e Europa só conseguem manter suas economias vigorosas devido à imigração. É bom nós brasileiros irmos nos acostumando com o conceito, porque, como eu disse, vamos precisar disso mais para o final do século. Pode ser que a imigração boliviana e colombiana aqui no Brasil passe a ser uma excelente notícia para nós. Mas por que ainda tem tantos imigrantes? Ou seja, por que os países da África, do Oriente Médio, ainda tem tanta gente? Bem, quanto mais... Bom, muito bem. Vamos comentar dentro desse assunto da imigração. Nós estamos falando aqui sobre miscigenação. De 2010, tanto o Japão, China, a Europa, podemos falar assim, entrou nesta redução populacional, enquanto o Brasil ele reduziu o crescimento masculino. Muito bem, sabendo do abalo, dos continentes, que são 7 continentes, 6 continentes eles vão imergir, ou seja, na verdade, submergir, vão naufragar. O que acontece? O governo do mundo sabe que o planeta está passando por um cataclismo. Em alguns lugares já em estado avançado, em outros lugares ainda está começando erosões, chuvas, enchentes, alagamentos, certo? Fora da data, fora do período, período de chuva, mudou. Isso com a mudança dos polos magnéticos e eixo do planeta. Então, desencadeou um descontrole da natureza. Tá?
Com isto, de 1977, com a guerra do Kuwait, e aí veio o Irã, aí depois veio o Iraque, e sucessivamente os outros países começaram a migrar para o Brasil. Então, com a chegada desses estrangeiros no Brasil, eles precisam de quê? Eles precisam miscigenar. O que é o miscigenar? Né? A mistura de raça das mulheres com os brasileiros, dos homens brasileiros com as mulheres brasileiras. Então, dentro dos olhos, quando a pessoa vê isto, ele vê uma redução populacional. Na verdade, está sendo miscigenado, né, a população. Claro que o impacto que o planeta está passando, ele precisa reduzir. Ele precisa reduzir por quê? Porque a qualquer momento, o que vai sobrar do planeta são pontos mais altos, né? Algumas cordilheiras, montanhas inabitáveis, não fértil, não vai dar para sustentar todos. E na parte do Brasil, a parte que está na orla do oceano, essa toda vai desaparecer também, vai ser inundada. Sobrando um território na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a Amazônia. Isso sempre foi assim, tá? Durante 4 vezes que aconteceu isto, né? Nos outros, que eu chamo mundos, né, igual o nosso, foi dessa forma. Então, restando uma parte só deste planeta aqui para a população. A quantidade de pessoas, animais, que haverá de falecer por causa deste evento cataclismo vai ser muito grande. Os vivos não darão conta de enterrar seus mortos. Por isso os governos, né, do mundo precisa essa redução. Não é uma questão de economia, não é uma questão de estar faltando um alimento, está faltando espaço. É uma questão do que está acontecendo agora com o planeta, né? Uma redução necessária, sim. Precisa-se de uma população saudável, uma população que não tenha doença, uma população que não tenha infecção, uma população jovem, uma população com a mente aberta para a tecnologia, para ter desenvolvimento do que precisa ser feito daqui para frente. Mais pobre a região, maior a taxa de fecundidade. Mesmo aqui no Brasil, as maiores taxas de fecundidade estão no norte e nordeste, justamente nas regiões mais pobres. No mundo todo estão na África e no Oriente Médio. Ainda existem países na África com taxa de fecundidade acima de 6 filhos por mulher. Lógico, os locais mais pobres da África. Embora a taxa de fecundidade esteja decaindo no mundo todo, no somatório geral ainda é de 2,56 filhos por mulher. Ou seja, a imigração ainda vai resolver o problema por um bom tempo. Mas a grande questão é, por que as pessoas de países desenvolvidos, por que os americanos e europeus não querem mais ter filhos? Mesmo aqui no Brasil, por que cada vez menos gente quer ter filhos? E por que, ao mesmo tempo, países pobres ainda têm muitos filhos? Famílias mais pobres continuam com um grande número de filhos. Bem, que essa correlação existe, isso é claro. Mas exatamente por que isso acontece, existem várias teorias por aí. Pode ser que países mais industrializados e pessoas mais ricas, as mulheres nessas sociedades têm mais liberdade para seguir a sua carreira, trabalhar em profissões, enfim, fazer o que quer fazer da vida. Enquanto países pobres, o casamento e filhos ainda é a única opção para a maior parte das mulheres. Olha, dentro dessas teorias, né, por que os países europeus têm menos e querem ter menos ou não ter nenhum? Por causa da informação, entendeu, gente? É uma informação, a maioria do pessoal europeu, eles estão acompanhando o desenvolvimento, tanto da tecnologia, como também estão acompanhando o desenvolvimento da população. Então, dentro do desenvolvimento da população, dentro das dificuldades de gestação, de pré-natal, de criação, educação,
Não estamos em um período adequado, não estamos em um período favorável para dizer vamos continuar com o desenvolvimento da população. Não. Então, quem tem dinheiro, ele tem conhecimento, ele tem condições de ter conhecimento. Uma raça, uma classe pobre, ele não tem a informação. Qual a informação que uma classe dessa, aqui que nós estamos vendo aqui na imagem, qual a informação que uma raça dessa aqui, um seres humanos desse, que essas mulheres têm? No máximo que elas têm aí é o jornal e novela. Então elas não têm uma educação, elas não têm uma informação do que realmente está acontecendo com o planeta, do que vai acontecer com o planeta, né? Então eles não têm essa preocupação, e por não ter essa preocupação, eles continuaram se desenvolvendo-se entre 4, 6 filhos ou mais. Enquanto quem tem dinheiro, quem tem o dinheiro, ele tem informação. Ele vive com a informação. Então ele não vai desenvolver isso. É esse o fenômeno e essa é a explicação. Os mais ricos têm acesso a contraceptivos, né, a pílula, e até, em muitos deles, ao aborto, o que diminui a fecundidade. Mas os fatores vão além disso. Existe um interesse muito grande dos pais em proporcionar um futuro bom para seus filhos. E isso é cada vez mais caro, principalmente nas regiões mais industrializadas. Escolas, roupas, plano de saúde, no final sai bem caro ter um filho. Mas isso é muito mais caro em cidades grandes, ricas, industrializadas. Infelizmente, a verdade é que filho de pobre é mais barato. A mera pressão econômica faz com que pais decidam ter menos filhos, ao passo que tal pressão econômica não é tão grande assim sobre as famílias mais pobres. O fato é que não seremos nós, mas alguns de nossos descendentes, se você deixar algum, que pode acabar tendo uma vida mais pobre e miserável do que você, justamente porque terá menos gente no mundo em algum momento do próximo século. E isso não deixa de ser um mecanismo de equilíbrio. Com todos mais pobres, não seria surpreendente que voltasse a aumentar a fecundidade, atingindo um equilíbrio aí. Veja que curioso, ao contrário das previsões catastróficas e totalmente infundadas do Malthus, vemos que a população humana está tendendo ao equilíbrio. O grande problema é quando governos tentam usar a violência para resolver problemas que seriam resolvidos de forma espontânea pelo próprio equilíbrio natural. Daí você percebe claramente... Não, eu não penso dessa forma, entendeu? Achar que a natureza ela vai seguir seu curso, achar que os seres humanos eles vão ter uma consciência e vão parar e vão deixar de populacionar. Você acha que eles vão chegar a esse conceito? Não. Nós estamos em plena pandemia. Nós estamos em pleno impacto do Covid. E o que as mulheres estão reclamando nas redes sociais? Eu escuto. Pessoas já chegaram comigo, e várias pessoas, falando que agora não estão mais engravidando. Não estão mais podendo engravidar. Sim. Você sabe o que pode acontecer com essa mudança, né? Através das vacinas, não se sabe o que pode ser gerado aí, entendendo? Mas as pessoas não querem saber disso. Elas querem, de qualquer forma, qualquer maneira, continuar a vida normal. Como continuar a vida normal diante de um cataclismo, diante da dificuldade que nós estamos avançando? As pessoas estão preocupadas com o governo, com vacina, né, saúde, estão preocupadas com guerra, né, e se esquece do que realmente está acontecendo com a natureza, que é esse fenômeno chamado de cataclismo. As pessoas não param para observar que o planeta está trabalhando, entendeu, em mudança de ares, mudando todo o seu território. Elas não percebem isso. E querem agir e exigir para continuar com sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então o governo ele tem que agir. Ele está agindo, né, através das vacinas, assim como o Covid,
batendo as pessoas que vai causar problema. Vai causar problema. Quais são as pessoas que vão causar problema? São as crianças, porque não tem como você fugir de um lugar ou escapar de um lugar com criança. Possivelmente você vai morrer porque você não vai deixar a sua criança para trás, né? Seu descendente, seu filho. O idoso, né? Mas estão impedindo as crianças de nascer e estão matando os idosos. Não tem como você seguir uma viagem, ou você correr, ou você fugir como idoso. Então o governo está trabalhando em cima disto, né, para reduzir esse número de pessoas que é criança e idosos, tendo uma classe de seres humanos numa taxa de idade que ele possa se mover, que ele possa fazer alguma coisa, escapar, né? Esse é o olhar que eu vejo que o governo está trabalhando em prol dos seres humanos, não atrapalhando. Realmente a grande besteira que foi a política do filho único da China e outras políticas de controle de natalidade similares. Aqui no Brasil houve grandes campanhas de esterilização na época dos militares, com esse mesmo exato objetivo e com os mesmos resultados nefastos. Ao final, a tentativa de governos de resolver o problema com planejamento central, inevitavelmente, acaba gerando problemas maiores do que os originais. O fato é que o mercado livre e a sociedade humana de forma geral tende naturalmente ao equilíbrio. Quanto menos interferência, mais rápido se chega ao equilíbrio. Violência governamental só serve para esquerdistas tapados que não percebem a beleza da tendência ao equilíbrio das relações livres. Muito bem, nós estamos falando sobre a miscigenação e mostrando a mudanças climáticas, e estamos falando também da reação e ação, governo e população. Okay? Os primeiros seres humanos geneticamente modificados já estão entre nós. O anúncio foi feito esta semana por um cientista chinês e assombrou o mundo pela surpresa, o ineditismo e os riscos que o experimento representa para a humanidade. A reação foi unânime e o governo chinês anunciou que proibiu a pesquisa. O problema é que 2 gêmeas geneticamente modificadas já nasceram e pelo menos mais um bebê está a caminho. Essa é a nossa reportagem da semana. Um anúncio que chocou cientistas do mundo todo. Seria possível tornar seres humanos imunes a determinadas doenças? Alterar genes para melhorar a espécie humana? E quais as consequências de um processo como esse? First, I must apologize. Na última quarta-feira, o chinês He Jiankui disse ao mundo que isso é totalmente possível e que já teria sido feito. Atenção, isto é possível e que já teria sido feito. Espera lá, gente. As pessoas hoje estão se debatendo acerca de vacina, né? Porque a vacina é experimental. E eu fico impressionado. Eu sou uma pessoa muito nova ainda, né, no assunto. Eu só tenho 51 anos. Ainda sou praticamente um adolescente nesse conhecimento. E idade, né? Experiência. Mas eu penso que, por que a preocupação, né? Por que a preocupação com o que você está tomando? Quando a mulher está fazendo o pré-natal, não se fala o que ela está tomando durante a gestação. Não se diz a vacina que ela está tomando para aquele bebê se desenvolver nela. O que estão criando? Não há uma preocupação, nunca teve. Assim como as outras demais vacinas, nunca teve essa preocupação. Então, gente, a vacina ela sempre existiu. Se não fosse a vacina, nós não existiríamos. Põe isso na sua cabeça. Pessoas que vivem sem tomar vacina são pessoas que morrem jovens. São pessoas que têm doenças. São pessoas que
são, como se diz, distribuidora de doença, podemos dizer assim, né? Ela é ali que fica infectando as pessoas, porque ela não tomou vacina, né? Você é para pensar por que vacina os animais? Por que vacina os animais? Para eles não serem contaminados ou para não contaminar a nós, né? Então você procura saber por que o gato é vacinado. Para nós não sermos contaminados ou para nós não contaminarmos ele. E você vai descobrir que é para nós não contaminarmos ele, certo? Ele tem o que é dele. As doenças que contaminam nós faz parte do organismo dele. Mas ele pode se tornar um perigo, né? O gato, o cachorro, assim como os demais animais, podem se tornar um dano de saúde para nós se eles não forem vacinados, tá? Então, o que ele está falando aqui, né? Que já aconteceu isso. Quando você toma vacina, você está recebendo ali uma mudança. Qual mudança? Nas suas células, no seu genoma. Você vai se desenvolvendo para capacitar, para você lutar contra aquela enfermidade ou as enfermidades. Então, o que ele fez, já fizeram, sempre foi assim. Até hoje, em pleno século XXI, as pessoas ainda estão acreditando numa criação de varinha de condão, onde chegou um ser supremo e disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E isso aí, gente, aconteceu em um laboratório. Os primeiros seres humanos, geneticamente criados, assim como esse cientista criou, foram em laboratório sempre. Em 2018, tá aí o que aconteceu. Havia de chegar uma pandemia, né? Como chegou em 2019 e despertou em 2020, a qual nós estamos ainda em 2022 e ainda estamos lutando contra essa pandemia, onde milhares, né, milhões de pessoas do mundo inteiro está ainda morrendo por esse vírus. Agora, o que a ciência já fez? Seres humanos capacitados para sobreviver, ainda que haja um extermínio, vai estar já livre. Tá aí, duas garotas, né? A Nana e Lulu. E já tem um garoto também geneticamente modificado. Para uns isso aí é ruim, né? Para a religião isso aí é ruim, mas para a preservação e para a população, para os seres humanos, isso que o cientista fez é uma grande maravilha. É totalmente possível e que já teria sido feito. Os primeiros seres humanos geneticamente modificados seriam duas meninas gêmeas que receberam o nome de Lulu e Nana. Two beautiful little Chinese girls. Elas nasceram em novembro. Segundo o pesquisador chinês, as meninas estão saudáveis e devem ser acompanhadas até os 18 anos. With their mom, Grace. O procedimento usado pelo médico chama-se CRISPR. Foi desenvolvido em 2012 e consiste em fazer um reparo no DNA, a espiral que guarda todas as informações sobre as nossas características. Se há uma sequência genética que determina uma característica de uma célula e, portanto, de um indivíduo, de uma pessoa, né, é possível, então, do ponto de vista teórico, pensar em manipular geneticamente seres para que eles expressem uma característica de interesse. No caso das gêmeas, o pedaço do DNA com as características a serem modificadas foi isolado. Os especialistas usaram a proteína Cas9, um mecanismo de defesa das bactérias, para fazer os reparos desejados. Interessante que tinha que ser justamente essa Cas9, né? Que
carrega o número 9, que é o número do universo, que somos nós mesmos. O fecho escolhido então foi editado e a característica indesejada reparada. Em seguida, a parte geneticamente modificada foi recolocada na espiral do DNA. As gêmeas Lulu e Nana tiveram um gene chamado CCR5 eliminado. Isso as teria tornado resistentes ao vírus HIV. Com a técnica de edição genética, eu posso recortar aquela sequência genética e essa célula então deixa de expressar, quando for produzida uma nova célula, aquela proteína. Então agora eu tenho uma célula resistente ao vírus da AIDS editada geneticamente. Realmente é um marco científico se de fato isso ocorreu. O anúncio do médico chinês surpreendeu o mundo pela inovação e também porque ele teria pulado etapas importantes numa pesquisa, como, por exemplo, realizar todos os testes possíveis antes de fazer o experimento com as gêmeas. Agora, a expectativa do mundo científico é a seguinte: se der certo, ótimo, terá sido um grande avanço para a ciência. Mas, e se der errado? O que pode acontecer com as duas crianças? Existe ainda um longo percurso para a gente conhecer a segurança e a efetividade dessa tecnologia antes dela poder ser utilizada em humanos. Ainda mais em embriões, que aí o questionamento ético ainda é muito maior. Pesquisadores do mundo inteiro entraram em alerta. Só está colocando uma hipótese do benefício que pode trazer. Eu não sei se esse é o benefício, mas ele nem questiona os malefícios que uma mudança genética pode trazer para o resto da população, porque uma vez que você mexe no DNA, a transmissão desse DNA vai ser para sempre. Então isso é um perigo populacional. Quando ele pega e corrige o código genético, ele coloca um controle que elimina a ameaça. Mas a pergunta é o seguinte: será que esse controle ele pode se tornar também, a médio e a longo prazo, uma nova ameaça? Ou, por sua vez, ele pode abrir novas janelas de vulnerabilidade? Todos questionam os limites e as consequências do experimento feito pelo pesquisador chinês. Uma pesquisa já feita, como é que eu posso anular? Dizer, você já fez, e agora? O que eu faço? Eu tenho esse conhecimento. Isso também ocorreu com o nazismo, né? Todas as pesquisas que os nazistas fizeram, não foi permitida a publicação dessa pesquisa, porque ela não era ética. Curioso? Essa é a questão. Em 2018, esse assunto foi trazido à mídia. Então, a suspeita a desconfiança vai dar certo? Olha, gente, se isso já veio à mídia, é porque isso já foi feito e já deu certo. Quantos e quantos experimentos, quantas evoluções em laboratório já não aconteceu e não foi à mídia, não levaram ao conhecimento da população. Aqui no Brasil, teve um período que foi pedido para que evitasse gravidez. Foi no período de 2018, 2017 a 2018. Começou a nascer crianças com chamava de Zika, né? Zika vírus. Então o Zika vírus fazia com que a criança nascesse com deformação cefálica, né? O crânio alongado, um crânio mais extenso. E disseram que essas crianças não iam sobreviver, tá? Então, de 2016, 2017, principalmente, foi um ano onde em várias partes do Brasil nasceu crianças com problema de microcefalia, e desse jeito, né, uma contaminação através de um vírus
eles chamaram de Zika. No meu entendimento, essa pronúncia Zika, ela quer dizer quando algo dá errado, né? Quando alguma coisa dá errada. Então, eles chamam de Deus Zika. Né? Uma bebezinha nasceu com anticorpos contra a Covid-19. A mãe, uma cirurgiã dentista, foi vacinada com a Coronavac durante a gestação. Depois de nascer, a bebezinha foi submetida ao exame de anticorpos totais neutralizantes que indicou a imunidade. Com menos de um mês de vida, a pequena... Bom, nós estamos ainda nesse assunto, tá? A realidade, né? A realidade da miscigenação. Olha, o chinês teve coragem e levou ao público, ao palco, o que ele já estava fazendo pela população, tá? Aqui, né, em Recife, Brasil, olha o que acontece aqui. Através da vacina, é isso que eles estão dizendo, Coronavac, acontece o nascimento de uma bebê já imune. Ou seja, se houver continuar essa agressão contra a população, né, de redução ou chegar a vir a ser extinta, já tem uma Eva, né? Seria esse o caso, né? Para a miscigenação continuar assim da raça humana, ok? Ana Carolina Calazans já está imunizada contra o novo coronavírus. A mãe, a cirurgiã dentista Ana Carla Calazans, de 33 anos, recebeu as 2 doses da Coronavac no 7º mês de gestação. A decisão para ela tomar a vacina... Presta atenção que ela é enfermeira cirurgiã, né? Dentista. Presta atenção. Tina partiu do médico obstetra Tiago Saraiva, que acompanhou toda a gravidez de Ana. Segundo ele, por ela ser profissional da saúde, era necessário ser imunizada. Gestante de risco habitual, mas que tinha uma exposição por ser profissional de saúde. E aí ela tinha recomendação na época da vacinação, ela tomou a Coronavac em 2 doses, com 32 e 34 semanas. Ana soube que estava com quase 95% de imunidade contra a doença no 22º dia após ter recebido a 2ª dose da vacina, mas não esperava que a filha também já estivesse imune. A surpresa veio no exame de sangue realizado na pequena logo que ela nasceu. Para minha surpresa, ela também estava com os mesmos 94,2% de imunização que eu estava. E isso trouxe uma alegria para a nossa família muito grande, uma esperança, uma sensação de alívio até diante de todo esse quadro que está todo mundo enfrentando. Para o obstetra, o grau de imunidade também foi uma surpresa. A gente sabe que existe a imunização passiva, que a mulher passa para o bebê por meio da placenta os anticorpos. E ela ficou protegida, a bebê dela ficou protegida e estima-se que em média essa proteção dure 2 meses. Mas hoje já se sabe também que essa proteção também é passada pelo leite materno, então também vai ter essa proteção em relação à amamentação. Ana Carla se sente mais tranquila. O tempo em casa está todo dedicado à filha. Ela aproveitou para deixar um recado em... Presta atenção no recado, você que está desconfiado, está falando mal, presta atenção. Ela é imune, nasce uma criança agora imune, né? Pode-se dizer uma Eva, né? Claro que já nasceram outros bebês já também com essa capacidade de imunização contra o vírus da Covid. Presta atenção nessa mensagem. Especial para as grávidas. As grávidas, pensem nos filhinhos de vocês, no conforto que vocês podem ter, na segurança que vocês podem ter, porque diante de tudo que a gente está vivendo, é isso que nos resta, acreditar na vacina, ir atrás e acreditar em dias melhores, porque eles vão vir. Eu queria chamar a sua atenção para uma notícia que nos enche de esperança. Um bebê de Santa Catarina de apenas 2 meses pode ser o primeiro bebê do Brasil a nascer com anticorpos para a Covid-19.
A mãe do pequeno Henrico foi vacinada contra a doença durante a gestação. O Henrico tem pouco mais de 2 meses. O bebê nasceu em Tubarão, no sul catarinense. A mãe, Thalita, é médica e antes de ter o bebê, trabalhava na linha de frente do combate ao coronavírus. A médica optou por ser imunizada pela Coronavac no 3º... Bom, muito bem, né? Temos mais uma que através da Coronavac nasce bebê. E olha, essa também, ela é enfermeira. É no centro de saúde. Então, observa, gente, que estamos falando, né? Estamos conversando aqui sobre a realidade da miscigenação, mudança genética 2021. Então, o médico ali, cientista, fez a Lulu e Nana, né? E já um garoto com uma mudança genética. E isso aqui, gente, isso aí foi uma casualidade, isso aí ou seja, através de uma vacina, uma criança já nasce com uma mudança, né? Seu DNA, o seu genoma, suas células já trabalhando contra um vírus, né? Que é o Covid-19, ou seja, em plena pandemia, milhares de pessoas morrendo e a saúde, a medicina, a ciência já trabalhando para garantir que essa raça não seja extinta, já com bebês livres, né? Possamos dizer agora, Adão e Eva, já prontos para sobreviver o que o mundo, o que o planeta está passando. Logo após o nascimento do Henrico, 2 dias depois, ele foi testado e veio a surpresa. Ele nasceu com anticorpos e está imunizado contra a Covid-19. Depois de 7 dias veio o exame, que deu positivo, né? Então ele tem alguma imunidade, para o coronavírus. O primeiro registro de bebê que nasceu imune ao coronavírus foi em fevereiro, na Flórida, nos Estados Unidos, após a mãe, também profissional de saúde, tomar o imunizante. Na Flórida, a mãe também profissional de saúde. Ou seja, os da saúde, eles foram obrigados a ser os primeiros vacinados, né? Então, antes que alguém fale, então fizeram uma manipulação, né? Gente, os primeiros a serem vacinados foram as pessoas, os que iam atender o público da saúde, né? Então, já estava aí em andamento uma evolução, uma preparação para proteger, para manter essa raça sem que ela seja extinta, a raça dos seres humanos. Registros oficiais de bebês que nasceram com anticorpos no Brasil. É um relato bastante importante, nós vamos transformar agora num estudo científico para publicação em revistas científicas e, pelo que nós sabemos, é um dos primeiros casos comprovados aqui no Brasil. Os médicos vão acompanhar o Henrico pelos próximos meses para saber se ele seguirá imunizado. Para os pais do bebê, a notícia trouxe esperança e alívio. Quando nasce um filho, sempre nasce uma esperança, né? E no nosso caso, a esperança ela é dobrada, porque é uma esperança pela vida dele, pelo que ele traz para nós e, ao mesmo tempo, é uma esperança de tempos melhores para todo mundo, né? Bem, então é isso, tá, gente? Vamos ficar por aqui e quero dizer a todos que eu já tomei até a 2ª dose da vacina, estou aguardando a data para tomar a 3ª dose da vacina, né? Não senti sintoma nenhum, mesmo porque eu desde do ano 19, de agosto do ano 2019, eu venho tomando água plasmada de ganso. E através disso tenho encontrado uma imunização com as infecções, com as doenças e etc. Todas as pessoas que eu conheço que estão passando por dificuldade de saúde têm indicado e falado sobre a água plasmada de ganso, que é uma tecnologia espacial da Fundação Cash, através do cientista MT Cash,
nos trouxe isso aí, é grátis, não é vendido, nenhuma das suas tecnólogos não é vendido, tá? Todos são doadas e ensinado gratuitamente para as pessoas aprender e assim se imunizar. Então as pessoas que estão com medo de tomar a vacina, eu indico, procure tomar água plasmada de Ganges. Ela não é um remédio, ela é água. Chama-se um copo, uma vida. Quem tem um copo tem uma vida. Então eu e minha casa temos tomado. Todas as minhas bebês tomaram todas as vacinas para poder participar das escolas. Não por causa de benefícios, nós não temos nenhum benefício do governo, mas porque acredito que através das vacinas nós conseguimos a imunização e resistência em nossas células através de nanorevestimento que existe na vacina. E também, desde de agosto de 2019, temos tomado também água plasmada de Ganges. Gente, é isso aí, sejam todos abençoados e vamos em frente, ok? Ser sempre abençoado, pensando o bem, falando o bem, fazendo o bem, emanando a todos essa vibração, que as pessoas saiam dessa ilusão de que chegamos ao fim, ou ao fim do mundo, ou então está tudo acabado. Negativo, tá? Vamos vencer, vamos vencendo, e estamos superando, e estamos sempre assim, abençoados.